5h29, a Lana falou do CAGED. Hoje o Ministério da Economia divulgou o resultado do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados de março. E os dados, lá, a gente lembra sempre, consideram apenas trabalhadores com carteira assinada e não incluem os informais, mas foram positivos. O Brasil abriu 184 mil vagas de emprego com carteira assinada no mês passado. Com isso, o total de empregos com carteira assinada no país somou agora 40.200.042 empregados. Representa uma variação de 0,46% positivos em relação a fevereiro. Número positivo, mas como a gente lembra sempre, tem essa questão do informal, né, Lana e Cláudio, que aí a gente vai ver na PNAD, que normalmente o IBGE divulga amanhã a PNAD. Exatamente. E aí a gente tem um retrato melhor da situação, né? Sabe qual é a parte boa, Cris? Sim, os 5 setores levantados, todos eles tiveram mais contratações do que demissões. O CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Eles simplesmente colocam quantas pessoas assinaram a carteira no mês, quantas pessoas deram baixa. E aí, da continha, sai um saldo, que no mês de março foi positivo em 184 mil vagas. Esse saldo positivo, geralmente 3, 4 setores contratam mais do que demitem, um ou pelo menos 2 tem um saldo negativo e é o resultado do mês. Esse mês de março, todos os setores contrataram mais do que demitiram. Muito Isso é um bom. ótimo termômetro para a economia brasileira. De novo, a gente está falando só de carteira assinada. É mais difícil ver o mercado de trabalho como um todo nessa pesquisa. Mas é uma boa notícia, não deixa de ser uma boa notícia. É ótimo, né, Cláudio? Até porque abrange aí um período que a gente está mergulhado em verdadeiro lockdown em algumas cidades, enfim. A gente tem uma restrição aí por causa da pandemia, mas alguns setores aí demonstrando uma positividade no ar, né? É interessante. Você sabe que eu vi hoje uma notícia no site, um site importante de São Paulo, que diz assim: sem provas, Bolsonaro diz que lockdown diminuiu o número de empregos. Precisa de prova para isso? Acho que a prova são os desempregados, né? Principalmente os informais, né? Principalmente os informais, mas também os formais, né? Essa retomada aí do programa esse que prevê, né, a flexibilização da reforma da legislação trabalhista, que permite a redução de jornada com redução de salário em troca da preservação do emprego. Esse programa, no ano passado, preservou 10.200.000 empregos. Não é pouco, né? É muita coisa. E o que a gente espera é que no mínimo esse número seja mantido também no ano de 2021, muito embora a economia esteja reagindo. Essa é a melhor política de empregos que pode existir, é exatamente a economia começar a reagir como tem reagido, né? Aliás, desde o começo do ano, o Brasil tem registrado aumentos no número de empregados, de empregos com carteira assinada, né? A cada mês esse número vem melhorando e é claro que tem sempre que dizer, em janeiro dizia, isso tem a ver com dezembro, em fevereiro tem a ver ainda com janeiro, ainda não é o número real. Em março, tem a ver com fevereiro. Enfim, já estamos aqui chegando a maio e os números se mantêm em boa posição, o que é muito positivo. Mas, enfim, essa coisa só foi assinada agora, essa medida provisória, é preciso lembrar, até para que as pessoas estejam bem informadas, de que isso só foi feito agora porque não havia orçamento. Isso só podia ser feito depois do orçamento aprovado. Tanto assim que a medida provisória, as 2 medidas provisórias foram assinadas poucos dias depois da sanção do novo orçamento, apesar do que o Congresso transformou o orçamento, né? Poucos dias depois, o presidente da República assinou a medida provisória, as 2 medidas provisórias sobre esse tema. E com isso ajuda muito a manutenção, a preservação do emprego dos brasileiros. E o que a gente espera é que, com a economia voltando a bombar, e a gente espera que isso aumente na medida em que cresça a confiança na solução da pandemia, e aí as coisas, aí sim, isso é que é a melhor política social, né? O melhor auxílio emergencial é exatamente do emprego.